Uma das teses que o Benfica procurou passar para diminuir a importância deste caso, que é claramente muito grave, foi dizendo que o Pedro Guerra era um simples colaborador do Benfica, é um colaborador do Benfica que até tem uma conta de e-mail com o mail do Sr. Pedro Guerra, é qualquer coisa, @slbenfica.pt. Exatamente igual ao mail do Sr. Presidente do Benfica, que é qualquer coisa, @slbenfica, ou o mail de um administrador qualquer, ou de um jogador, portanto é sempre slbenfica.pt. Isto faz claramente uma ligação ao Benfica, muito concreta, mas que toda a gente sabe que existe. Que ela existe. E que o Sr. Adão Mendes estava afastado do futebol há 30 anos, até dizia o Pedro Guerra com algum exagero. Não é verdade. Até porque nós esta semana depois também andamos a fazer o nosso trabalho e o Sr. Adão Mendes tem uma ligação umbilical ao futebol e ao Benfica. E ao Benfica. E nós vamos agora aqui revelar mais coisas sobre este caso e que, do meu ponto de vista, são ainda mais graves. Vou ler um mail que, na quinta-feira, 9 de outubro de 2014, o Sr. Adão Mendes enviou. Caro amigo, já vou revelar. Caro amigo, o nosso amigo Manuel Mota, repito, o nosso amigo Manuel Mota, recorreu nota negativa do jogo Marítimo Guimarães, ao ter marcado uma grande penalidade a favor do Guimarães que o observador da Madeira alega mal marcada. Vi imagens e, como outros, o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor. Sobre o Renato, que é o filho dele, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra, tal como ao Manuel Mota. Abraço, não podemos dormir. Vem aí o esfolar do cabrito. E para quem é que o Adão Mendes enviou este mail? O Adão Mendes enviou este mail para o Paulo Gonçalves. Toda a gente sabe quem é o Paulo Gonçalves. Ou será que o Paulo Gonçalves também é um mero colaborador do Benfica? Ou será que também tem um gancho qualquer na Benfica TV ou no Jornal do Benfica? Não. O Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante no Benfica. Toda a gente sabe, ainda ontem esteve na Assembleia Geral da Liga. Puderam ver todos na televisão, que passaram imagens e ele estava lá. E ele é uma pessoa com responsabilidades no Benfica. Responsabilidades muito grandes, muito fortes, com dependência direta do Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e da administração do Benfica. É o assessor da SAD para ações jurídicas. Mas será que o Paulo Gonçalves recebeu e leu o mail? Não sabemos. Até lermos o mail que o Paulo Gonçalves envia de resposta. Caro amigo, obrigado pela informação. Abraço forte. Leu. Recordo que o que o Adão Mendes dizia era o nosso amigo Manuel Mota. Portanto, então ficamos a saber que o Manuel Mota é amigo do Benfica. Já sabíamos, mas desta forma não. Na terça-feira, 23 de setembro, pouco antes de 2014, o Adão Mendes envia novo mail ao Paulo Gonçalves, o que demonstra que aquele mail não foi um caso isolado. Anexo 3 documentos que explicam o que preciso de si. Peço que ponha toda a carne no assador, como eu a ponho todos os dias por nós. O Adão Mendes não tem nada a ver com o Benfica, nem com o futebol, e todos os dias põe a carne no assador, toda a carne no assador por nós eles, Benfica. E afinal o Adão Mendes tem alguma coisa a ver com o futebol e com o Benfica. Se precisar algo mais, diga via mail ou telefone. Caso indefiram, preciso recurso para o Conselho de Justiça. Sei que consigo, vamos ganhar. Estamos a falar de quê? Nesse caso... Já vou explicar, é um recurso de uma avaliação do filho enquanto árbitro. Renato Mendes. Filho do Adão Mendes. Mas o Paulo Gonçalves novamente responde ao Adão Mendes. Caro Adão Mendes, amanhã de manhã tentarei pessoalmente explicar a razão que assisto ao árbitro. E a incongruência e falta de fundamento para a não aceitação do DVD conforme vai ser apresentado. Se depender de mim, reticências. Amanhã de manhã tentarei pessoalmente explicar a razão. A quem? O Sr. Paulo Gonçalves que tem que explicar isto. A quem é que ele pessoalmente vai tentar explicar? Tem contactos pessoais com quem que tem a ver com recursos de árbitros? Qual é a influência que o Sr. Paulo Gonçalves tem? Qual é o poder que o Sr. Paulo Gonçalves tem para interferir
em recursos de arbitragem, para ir meter uma cunha, que é disto que se trata, não é? Vai meter uma cunha para ajudar o filho do Adão Mendes. Mas há mais. Na terça-feira, 23 de setembro, o Adão Mendes volta a enviar um mail ao Paulo Gonçalves, em que diz: anexo remete relatório do observador, onde pode ler-se que dava um 3.7 se não fosse o tal lance de grande penalidade. Oportunamente vou enviar vídeo do jogo para verificar o erro e a perseguição. O Paulo Gonçalves responde novamente ao Adão Mendes, dizendo o seguinte: este foi o documento que foi entregue em mão hoje de manhã. Infelizmente não temos esse documento, mas foi entregue em mão. Que documento é que o Paulo Gonçalves entrega em mão a quem? Convém esclarecer isto. Mas há mais. Vamos continuar. No dia 29 de setembro de 2014, caro doutor, a Comissão de Análise e Recurso rejeitou novamente o recurso do Renato. Considera ter êxito no recurso para o Conselho de Justiça da Federação? Está em condições de assumir isso? Custas são da minha responsabilidade. Entretanto, enviei recurso para o Presidente do Conselho de Arbitragem, Vítor Pereira, e para o Plenário do Conselho de Arbitragem. O Vítor Pereira pode ser solução antes do recurso? O Vítor Pereira pode ser... Pergunta-se ao Paulo Gonçalves se o Vítor Pereira, então Presidente do Conselho de Arbitragem, pode ser solução antes do recurso. Solução antes do recurso é uma solução... É um cambalacho qualquer, é um esquema qualquer. E o Adão Mendes, para o Adão Mendes perguntar isto ao Paulo Gonçalves, é porque sabe que o Paulo Gonçalves tem alguma capacidade de influência. Claro. Aliás, percebe-se por toda esta troca de mails que ele acha isso. Resposta do Paulo Gonçalves: amigo, eu não posso patrocinar o recurso para o Conselho de Justiça. Dominando a regulamentação desportiva relacionada com a arbitragem e próxima do CA, do Conselho de Arbitragem, portanto, tem a doutora Isabel Cunha, 22, e continua o número de telefone. Ela é próxima do Paulo Costa. O Paulo Gonçalves sabe que estas coisas todas, muito bem informado. O que não sei se para si é impedimento. Vou pensar melhor e fazer uns contactos e amanhã falamos. Abraço forte. O Dr. Paulo Gonçalves, que explique que contactos são estes que anda a fazer e que este tipo de coisas. O Adão Mendes volta a mandar um mail. Eu e a doutora Isabel Costa somos amigos. A questão é ser o glorioso a apadrinhar a questão e não alguns anticristos. Devemos ser nós os anticristos. Temos de ganhar isto. E eu sei que se o doutor puser a carne toda, ganhamos. O chefe está comigo para tudo. Eu acho que aqui o chefe é o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro não é o António Costa. É o nem o Passos Coelho, que era esse que estava no poder na altura. E depois há um mail enigmático do Adão Mendes. Terça-feira, 30 de setembro. Meu caro, o Vítor Pereira já respondeu ao recurso do Renato e alegou que vai levar o caso ao plenário. Era a altura de reticências. Resposta do Paulo Gonçalves. Vamos então, reticências. Façam o favor de publicamente para que explicarem as reticências. Exatamente. Isto é suficientemente comprometedor para o Paulo Gonçalves. Ao ser comprometedor para o Paulo Gonçalves, é comprometedor para o Benfica. E exige-se esclarecimentos. Isto no seguimento do que nós revelamos a semana passada. Mas há aqui mais um pormenor que eu não queria deixar também de revelar. No dia 6 de junho de 2016, há mais ou menos um ano, o Adão Mendes enviou um mail ao Paulo Gonçalves. Que aqui logo se estabelece que isto é uma relação que dura no tempo e que provavelmente perdurará neste preciso momento. Junto envio lista dos melhores candidatos assistentes. Força nisso e cuidado, teste escrito. Abraço. Candidatos a árbitros assistentes da Liga. Exames dia 11 e 12 de junho em Rio Maior. Isto foi ano passado. Primeiro, Bruno Miguel Alves de Jesus, Lisboa. Segundo, Renato Manuel Fernandes Mendes, Braga, é o filho dele. Terceiro, José Pedro Morgado Laranjeira, Coimbra. Quarto, João Viegas Jacó, Setúbal. Quinto, Carlos Alberto Fernandes Dias, Porto. Por esta ordem, estes são os melhores e nada pode falhar. Nada pode falhar. O que é isto? Que vigarice vem a ser esta? Que cambalachos são estes? O Benfica não está implicado nisto. O Adão Mendes não tem nada a ver com o futebol e com a arbitragem e com o Benfica. Estão a brincar. Estão a brincar. Investigue-se. Eu não tenho muitas perguntas a fazer.